Olá, alunos do quinto ano. Sou a professora Marilene e vou fazer com vocês a atividade de matemática. Na atividade de matemática, iremos falar um pouquinho sobre números decimais. Os números decimais têm uma parte inteira e outra decimal separada por uma vírgula. Veja o exemplo, que nós temos 5,1. Então, aqui é a parte inteira e o 1 está separado por uma vírgula. Como se lê? 5 inteiros e 1/10. O número 5 é a parte inteira separada pela vírgula e o número 1 é a parte decimal. Os décimos. Essa região quadrada aqui do lado indica um inteiro. E aqui, o que indica? Que essa região que estava inteira, ela foi dividida em 10 partes, tá vendo? Dividido em 10 partes iguais e com apenas uma parte pintada. Uma parte só foi pintada das 10 que foi dividida, tá? Então, 1/10 é representado assim, ó, 1/10, tá? A forma de representar esse número decimal, 0,1. Por quê? Porque é 1 dividido por 10. Vou fazer a continha aqui para você ver. Então, gente, é como você pegar o 1 e dividir por 10. Se você fosse fazer essa conta no lápis, ela ficaria assim, porque 1 dividido por 10. 1 é menor que 10, não tem como dividir. Então, você teria que colocar um zero aqui, que é esse vermelho, colocar o zero aqui, pôr a vírgula e agora dividir 10 por 10, que daria 1. Tá vendo? Entenderam? Essa é a forma decimal. Você pode pegar a sua calculadora aí também e dividir 1 por 10, que você vai encontrar esse resultado aqui, ó. Põe 1 dividido por 10, que você vai achar 0,1. Então, essa é a forma decimal, tá? Que é 1 dividido por 10. E aqui nós temos alguns exemplos, ó. Aqui nós temos, né, vários desenhos, tá? Esse desenho aqui foi dividido em 10 partes e 6 partes dele foi pintado. Então, o numerador indica as partes que foi pintada e 10 indica a quantidade de vezes que o todo foi dividido. Se nós pegarmos 6 e dividido por 10, nós teremos o quê? 0,6, que é a parte decimal. Mesma coisa nesse desenho, ó. Foi dividido em 10 partes, 2 foi pintado, vendo o numerador indicando as quantas partes foi pintado. Se você pegar 2 e dividir por 10, você vai encontrar 0,2. Pode pegar a sua calculadora e fazer a continha que você vai achar esse resultado, ó, 2 dividido por 10. Então, esse aqui, 0,2, é o número decimal encontrado dessa fração aqui. Mesma coisa que nessa imagem, ó. Foi dividido em 10 partes e pintado a 3. Então, para você achar o número decimal dessa fração, você vai dividir o numerador pelo denominador e você vai encontrar o número decimal, que é 0,3. Que o numerador é 10 e o denominador é 10 também. O numerador é decimal dele é 1, porque se você dividir 10 por 10 é 1, e ele é representado por uma unidade e um inteiro, tá vendo? Então, tá aqui, ó. A parte decimal é organizada da seguinte maneira: décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e assim por diante. Então, aqui nós temos o número 2,413, né, que seria milésimo. Como você vai ler? Você for dizer 3 é milésimo, 1 centésimo, 4 décimo e 2 é a parte inteira, tá? Então, aqui tem como você ler cada número. As frações decimais são aquelas frações que possuem os denominadores 10, 100, 1000 e assim por diante. Essas frações resultam sempre em números decimais, onde a quantidade de zeros representa a quantidade de casas decimais. Olha o exemplo. Aqui, ó, nós temos 0,3. Então, o zero aqui está indicando uma casa decimal. Aqui, nós já temos aqui duas casas, 0,04. Então, aqui tem 2 zeros, aqui também vai ter, tá vendo? Observa aqui. Aqui o zero também representa a quantidade de casas decimais e aqui também, tá vendo? Então, o que nós vamos fazer nas atividades é transformar as frações em números decimais. Olha aqui para vocês verem, ó. Nós vamos fazer as frações e depois colocar ela aqui em forma decimal. Então, como transformamos a fração em forma decimal? Dividir o numerador pelo denominador.
Então, olha só para vocês como fica essa atividade, para vocês verem como fica. Então, minhas imagens aqui, ó, todas elas foram divididas em 10 partes, tá? Então, se todas foram divididas em 10 partes, meu denominador vai ser 10. E aqui, ó, a primeira imagem, a número 1, foi dividida em 3 partes. Então, meu numerador vai ser 3 sobre 10. Por quê? 3 partes as partes foram pintadas. E 10 é o número que foi dividido, em quantas partes foi dividida. Para mim representar aqui, fazer os números decimais dessa fração, o que eu tenho que fazer? Dividir 3 sobre 10, não é? Dividir 3 por 10. Então, você vai pegar a sua calculadora e vai dividir 3 por 10, que vai dar 0,3. Você vai colocar aqui. Então, esse é o número decimal dessa fração. Mesma coisa aqui, ó. Minha imagem foi dividida em 10 partes, pintada 4 partes. Então, meu numerador vai ser 4, meu denominador vai ser 10, que é quantas partes ele foi dividido. E o meu número decimal vai ser 0,4. Por quê? 4 dividido por 10 é 0,4. Mesma coisa nessa, que foi dividida em 10 partes, pintado 5. Numerador 5, denominador 10. Número decimal 0,5, que 5 dividido por 10, 0,5. Mesma coisa no número 4. Então, aqui foi dividido em 10 partes, pintado 6. Então, meu numerador é 6, porque ele indica as partes pintadas, e 10, meu denominador, que indica quantas vezes foi dividido. Meu número decimal vai ser 0,6, porque 6 dividido por 10 dá 0,6. Mesma coisa nessa, ó. Denominador é 10, porque foi dividido em 10 partes, 7, porque foi pintado 7 partes, pois meu numerador é 7, e o meu número decimal é 0,7. Tá? Porque 7 dividido por 10, 0,7. Mesma coisa nesse, ó. 8 sobre 10, porque no meu parte pintadas foi 8 partes pintadas e dividido em 10 partes. Tá? Aqui, 8 dividido por 10, 0,8. Aqui, dividido em 10 partes e pintado 9. Então, meu numerador é 9, meu denominador é 10. Aí, você vai dividir 9 por 10, vai dar 0,9, que é o meu número decimal dessa fração. Mesma coisa você faz com a letra 8. A letra 8 foi dividida em 10 partes, então, meu denominador 10. Só que foi pintada todas as partes, então, meu numerador também vai ser 10. Aí, você vai dividir 10 por 10, vai dar 1. Então, meu número decimal dessa fração vai ser 1. A imagem foi dividida em 10 partes, colorida todas as 10 partes. Então, ela indica aqui o meu inteiro. Aqui foi dividida em 10 partes, colorida 6 partes. Então, ela indica aqui a minha parte decimal, as partes que foi colorida. O inteiro mais, né, 6 partes do meu outro inteiro que foi colorido. Então, você vai pôr 1, pôr a vírgula e pôr o 6. Que a professora escreveu na lousa o número 2,4 e pediu para o aluno ler. A resposta do aluno estava correta. Faça um X na resposta do aluno. Então, qual dessas respostas daqui que é a resposta correta? 2 inteiro e 4 décimo, 2 inteiro e 4, 2 inteiro e 4 centésimo, 2 inteiro e 4 milésimo. Então, qual que é a resposta correta? A letra A, 2 inteiro e 4 décimos, tá? Vamos para número 3. Na número 3, quer que você completa a tabela como no exemplo. Aqui ela colocou os números, né? Tem que, ó, 0,3, aqui ela colocou ele em fração e como você lê. É o que nós vamos fazer aqui agora. Então, olha como ficou. Aqui eu transformei em fração, então ficou o quê? 7 décimos, 5 décimos e 7 décimos novamente, que repetiu aqui. Então, como você escreve, por exemplo, como você lê, ó, 7 décimos, 5 décimos, 7 décimos, tá vendo? Só isso que é para você fazer, muito fácil, não é? Então, fica com Deus e até a próxima aula.